Tu vida está caminhando tudo muito bem e de repente acontece o aparecimento de uma enfermidade, um infarto, um problema de úlcera, qualquer tipo de enfermidade. E que de repente tu vida necessitas cambiar. Ou então, há uma pessoa que tu ama, da sua família, de tu família, sua esposa, seu marido, seu filho, sua madre, e a vida cambia totalmente. Aquela enfermidade necessita uma forma de viver completamente diferente. E tu vas ao médico. Quando tu vas ao médico ou leva uma pessoa ao médico, o que tu esperas desse médico? Que ele vai pedir uma série de exames, identificar a enfermidade e se vai acabar com ela. Isso é que praticamente todas as pessoas creem. E frequentemente iniciam o tratamento e de repente essa enfermidade também não vai embora. Continua, segue com seu caminho, apesar de tantos tratamentos, de tantos medicamentos, cirurgia e assim por diante, as enfermidades muitas vezes continuam. E o que fazer quando isso acontece? O que são as enfermidades? Será que esse tratamento é a única possibilidade de tu sanares? Bom, me chamo Fernando de Freitas, sou médico, sou brasileiro e tenho uma especialidade de trabalhar com psicossomática, constelações familiares e organizacionais, e minha especialidade é trabalhar com enfermidades psicossomáticas e sistêmicas, e integrando todas essas abordagens, criei uma nova abordagem, que é a consciência sistêmica, é meu método de trabalhar. Eu aprendi em minha faculdade, e creio que em tu país é a mesma coisa, porque seguimos uma filosofia médica, que depois falarei, que o médico necessita identificar a enfermidade, sua causa e eliminá-la, acabar com a enfermidade para que o enfermo vuelva a ser uma pessoa sana. E, nesse caso, eu pergunto a ti, quem tem o poder de cura? Se segue esse caminho, o poder de cura está com o médico. E a função do enfermo. O enfermo não é capaz de se curar também, de se sanar. Essa capacidade de cura está apenas no médico. Será que isso é verdade? E durante a minha experiência como médico, algo que me chamou muito a atenção foi a importância do estado emocional do enfermo. Por quê? Porque dependendo desse estado emocional, como médico, poderia ser muitas coisas para ajudá-lo, mas se dentro dele, dentro dessa pessoa, não está alinhado, não está preparado, não está seguindo esse caminho saudável, sua mente, suas emoções estão desviando para outra situação. Eu, como médico, ou outros profissionais da medicina, tentam fazer algo para ajudar e sanar sua enfermidade. Se o estado emocional do enfermo não colabora, não ajuda, lo siento, esse é um caminho que, por mais que nós façamos algo, não tem um bom resultado. É extremamente importante que o enfermo participe de sua cura, de sanar sua própria enfermidade. Quando eu fui a estudar medicina, e conforme minha experiência, como eu falei agora há pouco, comecei a prestar atenção qual é o papel do enfermo, e fui a estudar
medicina lá atrás, o início de medicina. E que encontrei? Encontrei o padre de la medicina. Quem é o padre de la medicina? Tu sabes? É Hipócrates. Tanto é que todos os profissionais de la medicina, pelo menos em meu país, em Brasil, e creio que no tu país também deve ser o mesmo. Al término de la faculdade de la medicina, todos os futuros médicos vão a hacer juramento hipocrático. A questão é, o juramento hipocrático tem a ver com a filosofia médica de Hipócrates, a forma como Hipócrates criou, imaginou, trabalhou para que seja um médico, o que é a medicina. E quando fui a estudar o que é a medicina para Hipócrates, tive uma surpresa. Não tem nada a ver com a medicina que estudei em minha faculdade. Porque Hipócrates tinha uma visão completamente diferente do que é medicina, do que é médico, do que é poder de cura. Tu sabes o que é que Hipócrates falava? Para Hipócrates, o poder de cura estava dentro do enfermo, dentro da persona. Se uma persona é capaz de criar um caminho enfermo, uma enfermidade, ele também tem o poder de sanar-se. Mas como isso acontece? E médico? E a função do médico para Hipócrates é: o médico deve ajudar o enfermo a se curar, a curar-se, a sanar-se. O papel de médico é ajudar o enfermo a entender o que está bloqueando, dificultando o poder de se curar. O que acontece dentro desta pessoa que não consegue sanar-se. Esse é o papel de médico. Entendeu? O poder de cura está com quem? Com o enfermo. O enfermo tem o poder. Isso é Hipócrates. Hipócrates tinha um princípio de tratamento que era vis medicatrix naturae. O que significa isso? O caminho de tratamento é volver essa pessoa para a natureza. Quando estamos distante, lejos da natureza, começamos a entrar por um caminho enfermizo. E nesse caminho enfermizo encontraremos enfermidades. ¿Por quê? Porque estamos fora do caminho da natureza. Portanto, esse é um princípio extremamente importante da medicina de Hipócrates. Mas essa medicina é a medicina que tu conheces, que eu aprendi em minha faculdade? Não. Então, o que ocorreu de Hipócrates 300 anos antes de Cristo, que cambiou completamente a visão da medicina? Essa mudança foi através de outro profissional, de outro grande personagem da medicina, foi Galeno. Galeno, sua época era de 300 anos depois de Cristo, no Império Romano, era um grego também. Esse Galeno, esse grande médico, cambiou completamente a forma de ver a enfermidade. E para Galeno, tu estás com seu corpo com uma enfermidade. Tu és um enfermo e tens uma enfermidade. Para Galeno, se eu vou acabar com sua enfermidade, o restante de seu corpo está sano. Então, tu tienes uma enfermidade em parte do seu corpo. Se vou acabar com essa enfermidade, eu, médico, acabo com sua enfermidade, tu ficas sano. Então, o poder de cura cambiou de el enfermo para el médico. El médico vai
ter esse gran poder de yo removo. Entonces tú és pasivo, no participas de su propio tratamento. Yo soy poderoso y voy sanarte. Essa visão de Galeno permanece até hoje. A filosofia médica da medicina ocidental é essa. E tu também deves ter esse pensamento, que os médicos têm o gran poder de cura com seus medicamentos, com seus exames, que vão fazer de todo para que eu, el enfermo, paciente, pasivo, estou esperando como se viesse uma varita mágica, ¡pling! E desapareceu a enfermidade. Ok, se não desaparece, a culpa é do médico. Não tenho nada a ver com isso. É verdade, é verdade. Para mim, como médico e trabalhando em todas essas abordagens, é nítido ver que isso é uma grande ilusão. Eu creio que uma outra pessoa que está fora de mim vai fazer algo que cambiará completamente minha vida e me sanará. Lo sinto, mas essa ilusão eu não tenho mais. Tanto como enfermo, que sou uma pessoa enferma também, como tu, e como médico também. Para mim, quando estudando o papel da enfermidade, que vi, descobri nesse caminho outro profissional que é Grodeck. Grodeck é contemporâneo de Freud. E Grodeck é o padre da psicossomática moderna. E o que Grodeck disse? Agarrou os conceitos hipocráticos, cambiou a visão galênica e, ao tratar seus enfermos, cuidar de seus enfermos, começou a identificar aquilo que falei no início desse vídeo, que é a importância do estado emocional de los enfermos. E Grodeck desenvolveu a psicossomática. E sabe que Grodeck pude ver? Que por trás de toda somatização, que é somatização? Somatização é o dolor no corpo, a enfermidade corporal. Por trás de toda somatização, há sempre conflito emocional infantil no resuelto. Grodeck viu la enfermidade a uma mensagem que o corpo tenta passar para sua mente, para a mente do enfermo, seus problemas, seus conflitos. A questão é, a mente consegue escuchar essa mensagem? E aí o papel do médico para Grodeck vuelve a conceito hipocrático, ajudar esse cliente a escuchar as informações que o corpo passa para sua mente e compreender o que há por trás de todas as enfermidades, são os conflitos emocionais. E aí há uma frase muito interessante, porque para Grodeck, por exemplo, a enfermidade é nossa melhor amiga. ¿Por quê? Porque habla a verdade. A mente quer ouvir, quer viver em uma ilusão. O corpo habla a verdade. E essa desconexão que existe entre a mente e o corpo mantém a pessoa num estado de enfermidade. Então, a função do médico é ajudar essa mente a se abrir para a verdade que o corpo conta. Então aqui há outro conceito interessante. Por quê? Porque a enfermidade corporal é mal menor que tem por trás mal maior. O mal maior é o conflito emocional infantil. Este é primeiro vídeo
que estou fazendo de uma série de 5, e quem sabe tu consigas abrir sua mente, seu coração, sua alma para uma nova forma de ajudar-te em suas enfermidades ou ajudar as pessoas que tu ama para que essa enfermidade mostre um caminho mais saudável. A enfermidade não mata ninguém. A enfermidade tem uma função completamente diferente. E no próximo vídeo vou falar sobre isso. ¿Quer saber mais? Então assista a série completa das enfermidades, a visão da consciência sistêmica de Fernando de Freitas sobre as enfermidades. Então, te veo no próximo vídeo. Até lá, tchau.